Se o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus, como podemos justificar as atrocidades por ele cometidas? Você já se perguntou como alguém pode ser chamado de um homem segundo o coração de Deus, mesmo depois de cometer um dos atos mais chocantes e sombrios da Bíblia? Estamos falando de Davi, o rei que foi elogiado por Deus, mas também o responsável por planejar o assassinato cruel de Urias, tudo para encobrir um pecado ainda maior. Como é possível conciliar a imagem de um homem de fé com essas ações terríveis? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nessa questão, trazendo à tona uma das histórias mais intrigantes e, ao mesmo tempo, desconcertantes das Escrituras. Se você acha que sabe tudo sobre Davi, prepare-se para ser surpreendido. Se você está curtindo o conteúdo e quer ver mais vídeos assim, não se esqueça de deixar seu like. Isso nos ajuda a entender que você está gostando e a continuar trazendo temas como este. E claro, se você ainda não está inscrito, clique no botão de se inscrever e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos e fica por dentro de tudo o que rola aqui no canal. Voltando ao assunto. Davi, antes de ser rei, era apenas um jovem pastor, alguém que parecia insignificante aos olhos do mundo. No entanto, foi exatamente essa simplicidade que chamou a atenção de Deus. Ele não escolheu Davi por sua força ou status, mas pelo seu coração. A frase "um homem segundo o coração de Deus" nos leva a uma questão profunda. O que significa ter um coração que agrada a Deus? Diferente de muitos líderes da época, Davi demonstrou uma fé inabalável e uma devoção sincera, desde o enfrentamento de Golias até suas vitórias militares. Mas, mesmo com todas essas qualidades, Davi era humano e, como todo ser humano, sujeito a falhas graves. Ser segundo o coração de Deus não significa nunca errar, mas ter a capacidade de reconhecer os próprios erros, se arrepender genuinamente e buscar a correção. A vida de Davi é um exemplo vívido de como Deus valoriza não a perfeição, mas a disposição de se submeter à sua vontade e de aprender com os próprios fracassos. Davi não era perfeito. Ele teve momentos de vitória e grandeza, mas também momentos de fraqueza. E é exatamente essa dualidade que o torna uma figura tão fascinante. Afinal, se até mesmo um homem como Davi, que é descrito nas Escrituras como alguém segundo o coração de Deus, caiu tão profundamente, o que isso diz sobre a nossa própria condição humana? Essa é uma questão que nos desafia a refletir sobre nossas vidas. O que realmente agrada a Deus? E quando falhamos, qual é a nossa resposta? O rei de Israel foi um exemplo de fé, coragem e liderança, mas também nos lembra que o coração humano, mesmo sendo escolhido por Deus, é vulnerável e precisa constantemente de arrependimento e renovação. Davi se destacava por sua habilidade de ouvir a Deus e seguir sua orientação, mesmo em meio a situações mais desafiadoras. Ele tinha uma relação única com o Senhor, e essa intimidade foi um dos motivos pelos quais ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. No entanto, essa mesma pessoa, que outrora demonstrou uma confiança absoluta em Deus ao enfrentar o gigante Golias, mais tarde se perdeu em seus próprios desejos e cometeu um dos atos mais sombrios relatados nas Escrituras. Isso nos mostra que, por mais próximos que estejamos de Deus, sempre haverá batalhas internas a serem travadas. O que fez de Davi diferente não foi a ausência de pecado, mas sua habilidade de se humilhar e buscar perdão. Assim, ele nos ensina que, mesmo quando caímos, sempre há um caminho de volta ao coração de Deus, desde que nos arrependamos verdadeiramente. A história de Davi nos ensina que Deus não busca uma lista de boas ações sem erros, mas sim um relacionamento verdadeiro com Ele. Mesmo com seus pecados e falhas, Davi sempre retornou a Deus, reconhecendo a sua necessidade de redenção. Ao olharmos para a vida de Davi, aprendemos que o mais importante não é nunca falhar, mas saber reconhecer nossos erros e buscar o perdão divino. Isso nos oferece um lembrete poderoso de que Deus está sempre disposto a perdoar aqueles que têm um coração arrependido e quebrantado, por mais graves que sejam suas falhas. A história começa quando Davi, em vez de estar no campo de batalha com seus exércitos, permanece no conforto de seu palácio. Essa decisão já antecipa algo grave, pois é nesse momento de inatividade que ele se coloca em uma posição vulnerável. Certo dia, ao passear pelo terraço de sua casa, ele avista Batseba tomando banho. Ela era uma mulher casada, esposa de Urias, um de seus guerreiros mais fiéis. Mesmo sabendo disso, Davi não resiste à tentação e manda buscá-la. O pecado de adultério é consumado, e Batseba acaba engravidando, o que coloca Davi em uma situação delicada. Mas, ao invés de admitir seu erro, ele escolhe uma solução desesperada. Tenta encobrir tudo. Davi inicialmente tenta convencer Urias a voltar para casa e dormir com sua esposa, na tentativa de fazer com que ele acreditasse que o filho era seu. Porém, Urias, fiel ao rei e ao exército, se recusa a ter conforto enquanto seus companheiros estão em guerra. Vendo que seu plano falhou, Davi toma uma decisão ainda mais sombria.
ordena que Urias seja colocado na linha de frente da batalha mais intensa, onde a morte seria quase certa. Urias, sem saber da trama, é enviado ao seu destino final, e a notícia de sua morte logo chega a Davi. Para todos os efeitos, parecia que o problema estava resolvido. Davi rapidamente toma Batseba como esposa, mas mal sabia ele que Deus estava observando cada um de seus passos. Este momento é um ponto crucial na vida de Davi. Ele não apenas cometeu um erro ao ceder à tentação, mas, em vez de lidar com as consequências de maneira honesta, preferiu se afundar ainda mais no pecado, utilizando seu poder e influência para manipular os eventos. O assassinato de Urias foi meticulosamente planejado, um ato que não poderia ser justificado de forma alguma, e a sombra desse pecado se estenderia sobre sua vida e seu reinado. É aqui que nos deparamos com uma das maiores perguntas da história de Davi. Como alguém que foi capaz de tal crueldade poderia ainda ser visto por Deus como um homem segundo seu coração? O momento mais decisivo na vida de Davi foi quando ele foi confrontado pelo profeta Natã. Imagine a tensão dessa cena. Natã chega à presença do rei e conta uma parábola aparentemente simples sobre um homem rico que, ao invés de usar suas próprias ovelhas, rouba a única ovelha de um homem pobre para servir um visitante. A fúria de Davi é instantânea. Ele exige justiça, condenando o homem rico. E é aí que Natã solta a bomba. Esse homem é você. Davi é, naquele momento, exposto em sua hipocrisia, e o peso de seus pecados, o adultério com Batseba e o assassinato de Urias, cai sobre ele como um fardo insuportável. Agora, a pergunta é, como Davi reagiria? Ele poderia, como muitos líderes de seu tempo, ter silenciado o profeta, apagado a verdade ou até mesmo negado seus crimes. Mas o que Davi faz é inesperado e profundo. Sem desculpas, sem justificativas, ele admite: pequei contra o Senhor. Essa simples, mas poderosa confissão revela o verdadeiro caráter de Davi. Ele reconhece a gravidade do seu pecado e se volta para Deus em arrependimento sincero. Essa é a chave para entender por que Davi continua sendo descrito como um homem segundo o coração de Deus. Não era porque ele era impecável, mas porque, diante de seus erros, ele estava disposto a se humilhar e buscar redenção. O Salmo 51 é a maior evidência desse arrependimento genuíno. Davi clama a Deus por misericórdia, dizendo: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Salmo 51:10. Ele não pede apenas perdão, pede transformação, sabendo que seu pecado o afastou de Deus. Esse salmo se tornou uma das maiores expressões de arrependimento em toda a Bíblia, sendo um modelo de como devemos nos aproximar de Deus após falharmos. O arrependimento de Davi não foi apenas uma emoção passageira, foi um ponto de virada em sua vida. Ele mostrou que, mesmo os maiores reis, com poder e influência, precisam reconhecer suas falhas e se submeter ao julgamento de Deus. E essa postura é o que diferencia Davi de outros líderes bíblicos que, quando confrontados com seus pecados, endureceram seus corações. Assim, Davi nos ensina que o arrependimento genuíno é o caminho de volta à graça de Deus, independentemente da gravidade dos erros cometidos. Além disso, é importante notar que, embora Davi tenha sido perdoado, isso não significou que ele escapou das consequências de seus atos. Sua família enfrentou uma série de tragédias: a morte de seu filho com Batseba, a revolta de Absalão e conflitos internos que assolaram sua casa. Esses eventos nos lembram que, embora Deus seja misericordioso, ele também é justo, e as ações têm consequências reais. Mesmo assim, Davi nunca abandonou sua confiança em Deus, e isso mostra a profundidade do seu relacionamento com o Senhor, baseado não em perfeição, mas em dependência e arrependimento constantes. Mas a história de Davi também nos leva a outro ponto importante: a justiça e a misericórdia de Deus. Deus perdoou Davi, mas não o isentou das consequências de seus atos. O filho que ele teve com Batseba morreu, e sua família passou por muitos conflitos e tragédias. Isso mostra que, embora Deus seja misericordioso e pronto para perdoar, as escolhas erradas ainda trazem consequências. O caso de Davi nos ensina que, mesmo sendo pessoas de fé, podemos cometer erros graves. Mas também revela que o arrependimento sincero pode nos trazer de volta à graça de Deus. Então, como podemos justificar as atrocidades cometidas por Davi? A verdade é que não podemos justificá-las. O que podemos fazer é considerar que Davi era humano, sujeito a falhas, como todos nós. No entanto, o que a diferença foi sua resposta ao pecado, um arrependimento sincero e um coração quebrantado. A história de Davi não é sobre perfeição, mas sobre redenção. E isso nos deixa uma lição poderosa. Deus não espera que sejamos perfeitos, mas espera que, quando errarmos, tenhamos a humildade de nos voltarmos a Ele em busca de perdão. Gostou desse vídeo? Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima!